Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui na TV Bandeirantes mais um programa Live News. O programa que veio para fazer a diferença na televisão brasileira. Programa com opiniões, sugestões e soluções. Nosso programa de hoje, nós vamos tratar uma pauta muito importante que diz respeito à tua vida, a vida de você no dia a dia. A espiritualidade. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito difícil de intolerância. O episódio da última quinta-feira aqui em Porto Alegre marca, deixa uma marca triste na história da humanidade. Nós recebemos a oportunidade dessa passagem terrestre, né, que Deus nos proporcionou, para a gente praticar a solidariedade, o amor ao próximo, o respeito, enfim, mas eu não sei o que está acontecendo e os nossos convidados é que vão avaliar junto com você, telespectador que está em casa, sobre esse momento da espiritualidade, a importância dela dentro dessa pandemia, Luiz Augusto Lara. É isso aí, Milton, e o programa realmente está diferenciado hoje, né, Milton? Aqui com a presença da Leia Duarte, a vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Teremos também aqui o João de Souza Filho, pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, graduado no Seminário Teológico das Assembleias de Deus, autor de 50 livros. E teremos aqui também Percival Pugina, né, escritor, especialista em estudos do cristianismo. Enfim, o Pugina... Arquiteto, pode-se dizer que é quase um filósofo do nosso tempo também, né? É verdade. Então, o que nós vamos enfocar hoje aqui? Na verdade, tudo que nós estamos vendo, esse radicalismo, essa intolerância, as brutalidades que têm acontecido durante, né? Muito antes, mas parece que durante a pandemia isso... tomou uma conotação política, tomou uma conotação jurídica também, mas e o lado espiritual disso? Né? Para quem acredita que existe uma força maior do que todos nós que estamos aqui, que nos rege, uma força do universo, uma força de Deus, seja lá a crença que for, o importante é ter fé. E nada justifica a violência, né? Então, nada, né, se justifica com a violência. Neste momento, eu vi essa semana, ao longo da semana, os pontos de vista e as colocações no teu programa Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, e vi, Milton, os enfoques, né, legais, jurídicos e até filosóficos, digamos assim, do que vem acontecendo e dessa barbaridade. Uma barbárie, né? Em plena Semana de Consciência Negra, né, nós vemos uma violência desse porte que infelizmente leva o Rio Grande do Sul para o mundo inteiro através de uma barbaridade que aconteceu aqui. Mas será que isso... A intolerância, será que nós estamos vivendo esse processo de inversão de valores, com a perda daquela relação com a família, com a escola, com os valores? Será que nós fomos perdendo isso com o tempo? E a pandemia, será que ela está aumentando isso? Essa pandemia não era para que a gente saísse melhor dela, ou menos pior, digamos assim, que a gente saísse de certa forma depurado, porque parece que a dor, tem um ditado que diz que a dor ensina a gemer, não, a dor ensina na vida as pessoas a se aprimorarem, infelizmente, é mais na dor que as pessoas se aprimoram, é quando a gente perde um ente querido, quando a gente, né, tem algum problema de saúde na família, bom... Então, esse é o tema do nosso programa. E o que pode estar acontecendo, que eu estou só dialogando com você e com os nossos telespectadores, daqui a um pouquinho você já vai apresentar a nossa convidada, os convidados. O que está acontecendo com o ser humano dentro desse processo da velocidade, da competitividade, da digitalização? Será que nós estamos perdendo aquele clã, aquela coisa... do ser humano, da relação pessoal, e estamos entrando neste mundo da velocidade, da competitividade a qualquer preço? Sei lá, Milton, eu acho que Revolução Industrial, o homem parecia uma máquina, mas isso geralmente acontece quando se perde muito da espiritualidade.
e esse era um momento que nós não deveríamos estar perdendo da espiritualidade, nós deveríamos estar adquirindo. Independentemente de religião, né? Não, espiritualidade, fé, fé, né, que move montanhas. Então, seja muito bem-vinda, a nossa convidada especial está aqui na bancada junto conosco, a Leia Duarte, que é a vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo com as pessoas na pandemia? Parece que as pessoas, ao invés de aprenderem com essa dolorosa experiência que nós estamos tendo, parece que as pessoas estão mais irritadas, parece que os espíritos estão mais exaltados. Como é que é isso na visão espírita? Com certeza, né? Nós poderíamos fazer um tratado, né? Em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade. Mas, bem, esses processos, né, de pandemias e eventos de destruição, eles possibilitam à humanidade um crescimento, eles impulsionam a uma superação dos seus próprios limites, mas, ao mesmo tempo, são um baque na materialidade, no materialismo e nos valores superficiais e efêmeros. Necessariamente, nós vamos precisar pensar em humanidade, em quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o significado da nossa existência. Porque está visto que a materialidade, hoje nós estamos aqui, amanhã, né? E sob o ponto da doutrina espírita, são os flagelos destruidores. Aqueles momentos em que a humanidade enfrenta circunstâncias, sejam climáticas ou de doenças, e que se repetem e que, consequentemente, fazem com que a humanidade progrida em alguns aspectos, haja vista a celeridade para produzir vacinas, pesquisas, etc. Então, impulsiona. Quer dizer, por um lado, a humanidade se mobiliza em torno de uma vacina, de uma cura. Acho que nunca foram tão proativos os cientistas, as empresas. Isso acelera os processos. Mas, por outro lado, tem gente como isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Assim, parece que do nada as pessoas depositando uma raiva, como a senhora disse, que na doutrina espírita isso são os flagelos destruidores, aqueles momentos de expurgo, né, de situações e de depuração. Mas a questão da moralidade, que o Milton trazia muito bem, a perda dos valores, na realidade ninguém perde o que não tem. Então, a sedimentação dos valores morais é uma conquista do espírito. Para nós espíritas, né? É a nossa transformação moral, duas asas, a inteligência e a moral. A inteligência pelo conhecimento, por tudo aquilo que a gente agrega, mas a moral, os valores, o fazer ao outro, né? Está no Livro dos Espíritos. Só vou mencionar essa resposta de Kardec, que os espíritos respondem a ele, o que é moral? É aquele que tudo faz pelo bem de todos. Olha, esta a visão espírita... A Leia foi presidente da Casa Espírita, uma das mais importantes de Porto Alegre, a Bezerra de Menezes. Né? Sim, e a nossa vice-presidente da Federação Espírita. Mas também nós temos a opinião dos evangélicos aqui e também dos católicos, né? Então, pegamos algumas, né? Ainda tentamos aqui nesse primeiro momento também trazer o pessoal do judaísmo, os judeus, para que a gente possa também colocar a visão deles, mas fica para um próximo programa, porque esse tema em uma hora não tem como esgotá-lo. Eu gostaria de chamar para a nossa conversa aqui o representante, os dois na tela, pastor da Igreja Assembleia de Deus, pastor João de Souza Filho, e mais de 50 livros, e também o grande amigo Percival Pugina, escritor, especialista em estudos no cristianismo. Sejam bem-vindos, pastor e Percival. Inicialmente, pastor, gostaria de agradecer e já perguntar aqui, na visão dos evangélicos, o que está acontecendo com as pessoas do ponto de vista espiritual durante essa pandemia, que parece que as pessoas estão, ao invés de estarem se depurando, estão, né, como foi dito aqui, parece que tem muito expurgo ainda aí, né?
Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Tem havido várias correntes nesse sentido, né? Porque dentro da área teológica existem muitos pensamentos. Então, por exemplo, tem aquela área teológica mais escatológica, mais apocalíptica, que crê que as pandemias, elas são um castigo de Deus, elas são a questão como se fossem as pragas do Apocalipse. Essa é uma corrente muito forte, até que o historiador George Darby, da França, quando ele escreveu o livro ano 2000, ele tratou muito bem dessa questão sobre a peste negra. Essa é uma ideia apocalíptica, que eu convivo, assim, estou sempre ouvindo essa corrente de que é uma praga apocalíptica que vem por causa dos pecados da humanidade. Mas esse não é o pensamento geral dos cristãos. Na realidade, os cristãos sabem que vivem num mundo de incertezas, num mundo de pecado, e num mundo que, como consequência do pecado adâmico, todas as coisas ruins podem acontecer. Então, dentro do cristianismo, a ideia é centralizar a fé em Jesus Cristo, mesmo nos piores momentos que a pessoa esteja enfrentando. Então, você vê bem, os apóstolos, praticamente todos foram martirizados nos primeiros 30 anos da igreja, não é? E eles enfrentavam aquilo com a maior naturalidade, sem temor. O último deles que a história apresenta é Crisóstomo, né, com 88 anos de idade, que foi levado para a fogueira, né, e enfrentou a morte com muita calma. Então, existe essa ideia assim, eu posso passar pela tribulação, posso passar pelo problema, mas o meu consolo é Cristo e a esperança da vida eterna. No cristianismo, essa é a tônica principal. A esperança de uma vida além morte, uma vida que será eterna e sem sofrimento. Basicamente, no início, para eu falar, é isso aí. Uhum. Percival Pugina, um dos melhores textos que eu conheço no Brasil, escreve que é talento que Deus lhe deu. Aliás, eu diria, Lara e telespectadores, que o Pugina tem todo o perfil, não escolheu porque não quis, não era vocação, de ser um bispo ou um papa, quem sabe, lá na frente, porque é um homem com conteúdo, equilibrado emocionalmente, enfim. Seja bem-vindo, Percival Pugina. Muito obrigado mesmo, muito obrigado, Lara. Tenho dois grandes amigos aí nessa mesa. Gostaria de estar podendo vê-los, mas com o programa que está aqui eu não consigo. Em todo caso, lhes mando aqui o meu abraço, também saúdo as pessoas que estão nos assistindo, o João de Souza, que é pastor da Assembleia de Deus, e a Léa Bos Duarte, vice-presidente da Federação Espírita. Ouvi ambos enquanto falavam. A minha visão em relação, como católico, em relação a esses assuntos, eu não vou dizer que seja exatamente a posição da Igreja Católica a esse respeito, mas corresponde mais à observação que faço. Eu sinto que nós estamos vivendo um processo de repaganização da humanidade, especialmente do Ocidente, por sucesso de um processo de transformação dos fundamentos da civilização ocidental, que estão combatendo por todos os meios possíveis as bases dessa civilização, que são essencialmente bases cristãs. Isso está acontecendo de um modo muito exitoso. Felizmente, o Espírito Santo sopra onde quer, sopra quando quer. E quando se viveram grandes crises na história da humanidade, surgiu uma multidão de santos, que é exatamente aquilo que hoje tanta falta faz para a humanidade no tempo presente. O homem hoje, ele se diviniza a si mesmo, ele quer salvar-se por conta própria, ele acha que está nele
a própria salvação, mais ou menos como o afogado que tenta erguer-se de dentro d'água puxando os próprios cabelos. É assim que estamos andando em matérias de extrema gravidade, como, por exemplo, no enfrentamento a essa pandemia. São poucos os grupos de oração que eu vi formar-se nesse período, que as pessoas deveriam estar rezando muito mais. E a própria reação que eu, às vezes, até pressinto nas pessoas quando menciono isso, né? Eu antevejo esta reação como sendo de desprezo à afirmação, como se a oração fosse inútil. Eu creio em Deus, eu creio em Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito em milagres, eu sei que milagres existem, né? E isto me fornece uma robustez para enfrentar dificuldades. E sabe, curiosamente, muitas ocasiões em que tive a oportunidade de falar sobre este tema e sobre estes temas com ateus, eles não deixaram de manifestar uma ponta de inveja em relação a algo que eles poderiam ter e não têm. E eles percebem que alguma falta lhes faz. Eu acho que nós estamos vendo hoje a humanidade enfrentando uma dificuldade significativa, por razões que não vale a pena aqui explicitar, mas dificuldades reais, totalmente desapetrechadas para estabelecer um convívio melhor e mais harmônico em meio a estas dificuldades. Pugina, o que tu está dizendo para nós, Pugina, do teu ponto de vista, que realmente és um pensador da nossa época, é que ao invés de nós estarmos saindo fortalecidos a nossa fé de uma pandemia, isso, de certa forma, as pessoas estão com dificuldade de afirmar a sua fé. Quer dizer, quando começa a diminuir grupos de orações, será que por também as pessoas não poderem estar juntos, quer dizer, a parte digital, as conversas em grupo, isso não consegue substituir? Como é que a senhora vê isso, dona Léa? Como é que está nos espíritas do Rio Grande do Sul, do Brasil? Tem essa dificuldade de mobilização também em torno de fortalecer a fé ou ao contrário? Ou ao contrário? Nós entendemos que os meios expandiram muito a potencialidade de entrarmos em contato, né, com as pessoas e fortaleceram os nossos grupos de oração. Então, nós temos o Conselho Espírita Internacional, que está em mais de 30 países, e que nós permanentemente estamos em contato em eventos conjuntos, palestras, grupos de oração, vibrações, irradiações, porque alguns desconhecem os fundamentos, mas a doutrina espírita tem em Jesus modelo e guia da humanidade. Para nós, o espírito mais perfeito que pisou no nosso planeta. E um exemplo a ser seguido em amorosidade, em bondade, fraternidade e extremo sacrifício. Será que, eu pergunto aos três, os nossos três convidados, o pastor, o nosso Percival Pugina, a Léa, nós estamos diante de uma situação que eu diria o seguinte: o coronavírus veio para desnudar a humanidade, dizer assim, epa, abriu as cortinas do palco e disse assim, parem com o cinismo, a hipocrisia, Jesus, Deus deu a oportunidade para vocês nessa passagem terrestre e vocês não estão sabendo usar, né, essa oportunidade, então alto lá. Será que é mais ou menos por aí ou eu estou dizendo alguma bobagem? Pastor. Ok. Primeiramente, queria agradecer ao Percival Pugina, a quem eu admiro muito e leio seus artigos constantemente, não é? Ele se referiu que tem havido pouca oração, talvez no convívio da Igreja Católica tenha havido pouca oração, se bem que eu ouço de muitos grupos que, durante a pandemia, estão orando entre os católicos romanos. Eu tenho muita comunidade ou comunhão com eles. Agora, no meio evangélico, se intensificaram as reuniões de oração, não nos templos,
por causa da aglomeração, mas individualmente, em pequenos grupos, nas casas. Agora, respondendo a sua pergunta, eu devo dizer que as pragas, quando elas vêm, elas realmente desvestem a humanidade do seu orgulho. Basta ler, por exemplo, as grandes pragas que ocorreram no período do Antigo Testamento, que os teólogos chamam de veto-testamentários. Eu não gosto muito dessa expressão, mas o período do Antigo Testamento, as pragas que ocorreram. E depois, estudando-se a história, vê-se constantemente pragas surgindo em toda a humanidade. E, paralelamente, a ciência foi criando meios de controlar essas pragas. Mas não se esqueçam que um dos grandes cientistas que trabalhou, não é, para controlar, por exemplo, a poliomielite, era um judeu que confiava, que cria em Deus. Então, assim, eu devo dizer que no meio evangélico, o que as pessoas pensam hoje, eu estou falando por um grupo restrito, que é o grupo evangélico da minha denominação, que é a Assembleia de Deus, se bem que eu convivo com todas as igrejas evangélicas aqui da capital, não é? E ministro, eu costumo pregar desde os anglicanos, passando pelos luteranos, até os pentecostais mais, digamos assim, extremistas, mas eu prego em todos eles. O que eu tenho ouvido é que as igrejas estão orando e estão perguntando a Deus até quando virá ou continuará esta praga. Eu mesmo tive muitos colegas que já morreram. Todos os dias ouço de algum deles que o cara passou para a eternidade, com 50 anos, com 60 anos, com 90 anos, vítima do Covid-19. Então, eu creio que as pragas, elas deveriam aproximar mais o homem de Deus, deveriam fundamentar mais a sua fé. Porque o que é a fé? De acordo com Abacuque 2,4, que é um dos profetas do Antigo Testamento, que ele diz que o justo viverá pela sua fé. E a palavra fé no hebraico ali é agarrar-se como um visgo, agarrar-se em Deus. E Paulo usa o mesmo texto de Abacuque 2,4 para falar da nossa salvação e da nossa esperança. Só que quando a Bíblia foi traduzida do grego, porque fé no grego, ela pode ser substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um verbo, né? Fé conjuga. Mas quando Jerônimo fez a tradução do grego para o Novo Testamento, lá pelo ano 400, ele não encontrou uma palavra para definir fé. Aí ele pegou a raiz da palavra credere, do latim, e colocou crer. Então, todas as vezes que aparece na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, crê no Senhor Jesus Cristo ou crê em Deus, a palavra ali é a mesma palavra, é a palavra pistes, é a palavra fé, não é? Que tem a sua conjugação. Pastor, uma pergunta, porque eu acho que é um bom comparativo. Sempre depois de uma peste, vamos lá, as 7 pragas do Egito. 7 pragas do Egito? São 12 pragas. São 10 pragas, né? 10 pragas. Os 12 são os trabalhos de Hércules, né? As 10 pragas do Egito. E por aí, a peste negra, a gripe espanhola, que não era espanhola. Que matou 35 mil pessoas no Brasil. A população, as pessoas saíram melhor do que entraram, ou não fez diferença nenhuma, ou a gente, porque o que a gente está vendo, se falou em expurgo aqui, mas eu quero voltar a essa questão, um momento emblemático na humanidade. Os Estados Unidos tiveram, na rua, verdadeiras passeatas, uma mobilização em função da morte de um cidadão negro por policiais. 1, 2 vezes aconteceu por sufocamento e tudo mais. Bom, no Rio Grande do Sul,
no dia da consciência negra, praticamente, na madrugada desse dia, acontece de um cidadão negro ser morto, né, na porta de um estabelecimento comercial. Mas aí se fosse dois seguranças negros e o que morreu fosse branco. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu não acredito em coincidências, tá? Eu não acredito, eu sou das pessoas que não acreditam, para mim é tudo algum tipo de encontro, para mim são as coisas no universo que se encontram e para uns é coincidência, eu acho que são momentos. Bom, o que está me parecendo que num estado radical como o nosso, também isso serve de algum tipo de mensagem, porque isso sacudiu o mundo, abalou o mundo recentemente nas eleições americanas. Bom, e agora, no Dia da Consciência Negra, acontece uma coisa que nós nunca vimos acontecer no Rio Grande do Sul, Milton. Isso não é, esse tipo de covardia, independente da cor do cidadão e tal, não é de acontecer. Bom, então a intolerância racial, a intolerância para todos os lados. Bom, será que nós vamos conseguir sair melhor desta pandemia, né? Aprender com esses erros? Eu quero ouvi-los logo em seguida, mas antes eu preciso aqui chamar a previsão do tempo, Milton, porque final de semana, né, sábado, né, hoje aí parece que já choveu um pouco, a tendência é chuva, mas domingo acho que não chove, mas quem pode nos dizer isso é a previsão do tempo que nós temos aqui esse quadro. Então chama a previsão do tempo e já já nós voltamos com esses casos pontuais, se isso está servindo de lição ou se isso está servindo até... O Pugina e a Léa ainda não responderam a questão que eu levantei para os três também. Então já na volta já vamos fazer isso também, ok? Chama a previsão do tempo aí, por favor. A semana foi marcada por tempo firme e chuva de forma muito irregular em áreas da metade norte do estado do Rio Grande do Sul. O que chamou a atenção mesmo foi o frio, com mínimas em torno dos 7 graus nos pontos mais altos da Serra Gaúcha. Em relação às temperaturas para este sábado, o dia começa com mínima de 13 graus ainda em Uruguaiana, mas a máxima chega até aos 28 graus. Em Santa Maria, máxima de 29 graus durante a tarde, 29 também em Passo Fundo. Em Porto Alegre, mínima de 15 graus neste sábado, máxima de até 26 graus. Em Pelotas, mínima de 15 graus e máxima de 22. Para a próxima semana, teremos o retorno do calor e das pancadas de chuva um pouco mais intensas. Em Porto Alegre, no domingo, tem máxima de 27 graus, mas entre a segunda e a terça-feira tem máxima de até 30 graus na região. Em Santa Maria, máxima de 30 graus no domingo, entre a segunda e a terça-feira faz muito calor, com máxima de até 34 graus. Na região de Bagé, neste domingo, tem mínima de 13 graus ainda, com máxima de 27 graus durante a tarde. Entre a segunda e a terça-feira, máxima de até 30 graus. Já na quinta-feira, condição para pancadas de chuva, com máxima de até 28 na região. Em Santo Ângelo, mínima de 16 graus no domingo, máxima de até 33 durante a tarde. Na segunda-feira faz calor, com máxima de 35 graus. Em Gramado, mínima de 13 graus no domingo, máxima de 25 graus durante a tarde. Na segunda-feira, tempo firme, com máxima de 31 graus, mas a chuva retorna na quinta-feira, com máxima de até 33 graus na região. Muito bem, está aí o tempo, os nossos telespectadores estão acompanhando nesse sábado, né? Aqui já perto do meio-dia. Lembrando a você que esse programa também vai ao ar domingo à noite após o Canal Livre. Sábado, 11 da manhã, na tela da TV Bandeirantes. Domingo após o Canal Livre. E domingo, aí perto do meio-dia, vou dar uma dica para vocês agora. É o melhor lugar que tem Percival Pugina. Eu vou diariamente fazer uma visita aqui no Zafari e Bourbon. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Qualidade, atendimento, né? É Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Percival Pugina, Léa,
vou voltar aqui com vocês e depois o pastor novamente conosco. A questão que eu levantei, que os dois, a Léa e o Percival, não responderam. O coronavírus veio para desnudar, abrir as cortinas da humanidade? O que está acontecendo? Respondo eu? Bem, eu não penso assim, viu? Não penso assim. Eu imagino que isso vai passar, ou passa por si mesmo, ou passa através das vacinas, né? E a humanidade continuará a mesma, enfrentando as mesmas dificuldades que a trouxeram ao momento presente, porque não percebo que possa haver grande alteração nessa relação, desta ruptura de laços que a humanidade vem fazendo com o seu Criador. Porque isso, necessariamente, a fé do ser humano precisa de uma formação. É muito mais difícil que o ser humano encontre a divindade, que chegue a uma profissão de fé, a confessar a sua fé, a fazer o seu credo, se ele não lhe é trazido por alguém, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo padre, pela escola. E estas vozes ou não chegam ao jovem, ou ele não as procura, e então as pessoas cada vez mais se desevangelizam, a humanidade se vai desevangelizando. É só vermos como as relações sociais são traçadas, observar o comportamento das representações políticas, o pouco que se fala nisso nos espaços públicos. Pelo contrário, Milton, pelo contrário, pastor, pelo contrário, Lara, pelo contrário, dona Léa. O que se quer é calar essas vozes. Pois é isto que me deixa indignado, porque como consequência disso, eu percebo que se retira do convívio humano a possibilidade de haver uma vida de fé no convívio social. Então nós vamos, talvez haja grupos de oração, não, aliás, eu talvez tenha exagerado, é claro que há grupos de oração, mas naquele lugar que lhes é permitido, que é no recôndito do lar, silenciosamente, cada um no seu cantinho, ali existem grupos de oração que estão rezando, aqui em casa mesmo há. Mas a abrangência disso no meio da sociedade, me desculpem, mas eu não considero que possa ser minimamente expressivo ou significativo. Pastor. Só para a Léa fechar essa rodadinha. Desculpa, meu. Hein, Léa? Sim. Para fechar essa rodada aí, seguindo a pergunta do Lara. Sim, o coronavírus, até pela sensação de impotência, né, de lidarmos com ele e todos os efeitos que nós estamos acompanhando, nos desafia como todas as crises, né? Quando é que nós nos tornamos mais transparentes? Quando a gente está, assim, envolto a desafios de ordem pessoal, profissional, nós nos mostramos tal qual como somos. Então, agora, nesse processo coletivo, aparecem as nossas inferioridades, as nossas mazelas, mas também aparece muito da nossa solidariedade. A gente tem visto muitos movimentos nesse sentido, né, em relação a alimentos, em relação... E muitas questões que não eram evidentemente mostradas com os meios de comunicação como estão, mais sérias. Essas questões sempre aconteceram. Sim. Eu tenho 40 anos de sistema prisional. Sim. E trabalhado dentro dos presídios, visitei sistema fora do país. Sempre aconteceu. 40 anos na área jurídica do sistema prisional, uma experiência... E fiz estágio em presídios no exterior e nos Estados Unidos. E nos admirava, sim, nas penitenciárias dos Estados Unidos, a questão do comando. Os guardas não precisavam dar uma ordem, bastava olhar que a disciplina
era feita. Então, essas questões, elas sempre existiram. Qual é o diferencial? As pessoas não estão mais aguentando isso caladas. E um detalhe, desculpa... Não estão, ainda bem que não estão Sim, aguentando. a Então, de certa imprensa forma, tem um ajuda papel. a depurar um pouco. E um detalhe interessante, importante, eu não sei se vocês vão concordar comigo, e o telespectador que está em casa nos acompanhando também, mas eu sempre digo o seguinte, tem uma palavrinha escrita na bandeira do Brasil, ordem e progresso, disciplina, fim da impunidade. É isso que o Brasil precisa. Isso sem dúvida. Educação sem punição não é educação aqui para nós, né? Então, mas olha, eu quero saber do pastor se na percepção dos evangélicos, se nós vamos sair melhor desta pandemia do que entramos. Mas só que antes do pastor, eu vou chamar aí o Carlo Giegel, que é o nosso consultor aqui de tecnologia, que sempre dá boas dicas aqui de tecnologia para nós, tá? Então, faz favor aí, solta o Carlo Giegel aí para nós. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlo Giegel e esse é mais um Minuto sobre Tecnologia. Hoje, o assunto são semáforos inteligentes. Chamado de Sistema de Controle de Tráfego Adaptável, a tecnologia vai diminuir em até 20% o consumo de combustível, já que vai melhorar o fluxo dos veículos, diminuindo as arrancadas em determinadas vias. A ideia é criar uma forma de reconhecer o fluxo de trânsito e gerenciá-lo de maneira dinâmica e muito eficaz. Em desenvolvimento na Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, a tecnologia entrará em fase de testes em uma cidade que já possui uma rua inteligente. Nela, estão instalados câmeras e sensores que comunicam com um sistema de veículos conectados. Com essa infraestrutura, já será possível colocar os semáforos dinâmicos em funcionamento, recebendo dados para monitoramento e desenvolvimento dessa tecnologia. Mesmo com o sistema ainda em testes, muitos fabricantes de automóveis já estão colocando em seus veículos sistemas de reconhecimento destes semáforos, que irão aprimorar o desenvolvimento da tecnologia para um trânsito cada vez melhor. Gostou do assunto de hoje? Então não deixe de acompanhar o próximo programa. Um grande abraço e até lá! Olha, preparem-se, porque daqui mais uns dias motorista vai ficar difícil vaga de motorista, porque cada vez as pessoas estão se dando conta para que carro, né? Sim. Pode compartilhar carro. E com certeza daqui mais uns dias carros que não precisam de motorista. Faz a programação. Compartilhar? Compartilhar carro. Como é que o cara compartilha carro? Que nem compartilha essas bicicletas que estão aí. Como assim? Essas bicicletas não tem bicicleta. Eu sou analfabeto funcional, me explica. Vou te ajudar então. Tu sabe essas bicicletas que estão aí sentadas? O Milton se faz que não sabe, mas é para a gente poder explicar melhor para quem está em casa. Então, é assim que funciona. O cara chega ali, passa um cartão de crédito, pega a bicicleta, larga lá no outro lado. Isso já está acontecendo com carro na Europa. Tu entra num carro, teu cartão de crédito, anda, faz o que tem que fazer, larga o carro lá, o outro pega o carro. Mas eu já faço isso há muito tempo. O Milton já faz eu não pago IPVA, eu não pago seguro, eu não tenho óleo para botar óleo, eu não gasto pneu, não tem depreciação do carro. Sabe o que eu faço? Eu, como ando mais de 100 km por dia, faz 4 anos... eu pago mensalidade de um carro locado. O carro fez 10 mil quilômetros, eu pego novo. Óleo, não precisa nem nada, eu só boto gasolina no carro e acabou. Então... Só boto gasolina e acabou. É uma tendência, daqui a pouco tu não vai precisar nem dirigir. Ter cuidando do jeito que está cuidando, o Milton está fazendo umas reformas, né? Ele está reformando, tirou o óculos, botou, né? Fez uma cirurgia no olho, corre todos os dias. Que bom. Tu vai pegar o carro que não precisa de motorista, só continuar nessa batida aí, nesse cuidado. Porque afinal de contas tem que cuidar do espírito, mas tem que cuidar também, né? do corpo que carrega, né? Com certeza. É verdade. Pastor, por favor, pastor, na igreja, na Assembleia de Deus, na visão dos evangélicos, nós sairemos melhor espiritualmente falando, sairemos piores do que entramos ou melhores do que entramos nessa pandemia, pastor? Eu só queria pedir para o pastor explicar para os nossos telespectadores também a diferença que tem, assim, rapidamente, só para não confundir, né? Fala evangélico e tal...
Edir Macedo, Universal, não, Assembleia de Deus é outra coisa completamente diferente. Para deixar centenária, né? Exatamente. Me perdoe se eu me restringir a não responder essa última questão, mas tanto o Milton e Luiz, e também a Leia e o Percival, pessoas que estou admirando nesse debate, a pergunta é se na visão dos evangélicos, nós vamos sair mais fortalecidos. Sempre depois de uma crise, saímos mais fortalecidos. E essa é a mensagem do cristianismo. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Claro, existe uma ala do cristianismo, não é? Que sempre vê derrota em tudo, que o mundo vai de mal a pior, o mundo vai ficar ruim, porque a Bíblia diz, então não vai haver mais fé, não vai haver... Sabe, tem uma ala que pensa, mas é porque desconhece a Bíblia Sagrada, desconhece o ensino das Escrituras. O próprio Jesus, ele deu uma mensagem de esperança. Sempre, ao longo da história, as crises trouxeram fortalecimento. Eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento, que é o exílio do povo de Israel, que é levado por Nabucodonosor para Babilônia, fica 70 anos lá, depois Ciro, rei da Pérsia, autoriza que eles voltem para reconstruir Jerusalém, a nação ficou mais fortalecida. Ainda que depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, por ordem de Vespasiano, foi ordem do Nero, mas depois Nero foi para assumir o império em Roma e ficou o filho dele, Tito. Depois daquela destruição, que o povo de Israel ficou praticamente 2000 anos sem terra, o povo ficou fortalecido, apesar de demorar tanto tempo. Na fé cristã é a mesma coisa, não é? A fé cristã é sempre assim, é Cristo que nos consola em toda a tribulação. Outro texto que Paulo diz, ora, o Deus da paciência e da consolação ajudará vocês uns para com os outros. Era isso que a dona Leia estava falando a respeito de ajudar mais os outros. Vocês não imaginam que a igreja evangélica, e agora aqui eu englobo todos, tá? Tem feito para ajudar os necessitados nesse tempo de pandemia. Milhares e milhares, não só de cestas básicas, mas de apoio espiritual, apoio psicológico, apoio psiquiátrico em muitos casos. A igreja se arregimentou para isso, porque nós cremos no fortalecimento. A nossa fé, a tendência não é ela se diluir e fracassar, mas sempre que lemos as Escrituras e a estudamos, a fé se fortalece e a gente sai dessa e se torna um povo mais fortalecido. Que maravilha, amém. Realmente essa é a esperança de todos nós, né? Com certeza. Eu vou entrar, porque nós já estamos aqui, já encaminhando para o final do nosso programa. Já? Ainda temos alguns minutos aqui, mas eu não posso deixar de entrar num caso específico, que é esse caso do João, esse rapaz que foi assassinado, né? Assassinado, foi morto ali. Covardemente, né, Pugina? Covardemente. Pugina, eu queria, Pugina, como pensador, né, eu queria uma visão tua a respeito desse tipo de intolerância, de conduta, né? Olha, eu não sou de acreditar em coincidências, mas tudo que acontecendo no mundo, e isso aqui acontecer logo no Rio Grande do Sul também dessa forma, tá bem, como foi dito aqui pela dona Leia, que nós não, né, antigamente não se via isso acontecer, não se via. Bom, mas agora está se vendo. Quase houve uma revolução nos Estados Unidos. Bom, e mais uma vez uma rede de supermercados que
já pagou um preço muito alto por ter lá um segurança maltratado, um cachorrinho, um tempo atrás, um animal. Que Agora, recentemente em Recife, o cidadão que morreu dentro do supermercado Carrefour, que ficou horas e horas o corpo lá estendido também. É uma rede que usa o seguinte argumento: ela gera 70 mil empregos. E aí? Gera 70 mil empregos e deixou 40 funcionários trancados 5 horas dentro do depósito, escondendo os funcionários dos fiscais do Ministério do Trabalho. Quer dizer, coisas assim que não são inaceitáveis. Inaceitáveis. As pessoas sem ir no banheiro, sufocadas, 5 horas presas, 40 funcionários, para que os fiscais do Ministério do Trabalho não apontassem que não tinham o registro da carteira do trabalho. Realmente é lamentável, principalmente nessa parte de segurança, parece que eles vão ter que melhorar e aprimorar bastante, né? Bastante. Mas, Pugina, esse caso, especificamente, esse caso dessa covardia, o cara segurando e tal, isso tem a ver também com a pandemia? Tu acha que os ânimos da pandemia, Pugina, ou isso é a violência cotidiana? Sim. Enfim, é também um grande sinal de preconceito racial. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião, agora não a opinião, digamos assim, cristã, mas desse pensador que nós temos aqui e o que isso pode nos remeter, o que isso quer dizer para nós. Qual é a leitura que a gente pode fazer disso, Pugina? Eu acho que não tem como não ver isso em perspectiva cristã. Isso é a presença do mal. O mal sempre existiu e vai continuar existindo. Sim. E ocorrerão manifestações dessa natureza. Olha, e não é um fato incomum o crime brutal. O sujeito que pega o carro e joga por cima de ciclistas que estão ali porque os irritou, etc. Não, isso não é incomum. Como não é incomum o que aconteceu durante este episódio, quando ninguém interveio. Ninguém também tem isso, né? Também teve isso. Ninguém da volta entrou para acudir. Não, e gente filmando. Gente filmando friamente, em vez de chamar a polícia, pedir socorro, gritar alguma coisa, como se estivesse registrando um pôr de sol no Guaíba, né? Isto é um sinal dos tempos. Isto é um alerta à humanidade para saber o que está acontecendo. E isso me faz retornar a todas as perdas que já tivemos. Porque, santo Deus, eu tenho 75 anos e eu vivi num país que não era assim. E eu vivi num país que rezava muito mais. Eu vivi num país em que os cristãos eram bem conduzidos, a fé era transmitida de pai para filho. E essa transmissão se dava por todos os canais possíveis de transmissão. Esses canais foram rompidos, eu vejo isso acontecer. Claro que como cristão não perco a esperança. Não, eu lembro um poema de Bernard Brault, em que ele... praticamente é uma crônica em que ele conta a história de um sujeito que colocou um anúncio no jornal pedindo que lhe devolvessem, quem o encontrou, que lhe devolvessem a sua joia mais preciosa. Dê uma olhada na frente de sua casa, veja se não encontra ela por aí. E ele faz uma longa dissertação a respeito disso, e no fim, esta joia preciosa que ele estava procurando, o anúncio no jornal, era a esperança dele. Ele perdeu a esperança. Não, eu não perdi a minha. Mas quanta gente perdeu? E quando essa esperança é perdida, as pessoas são capazes de fazer coisas impensáveis. Quando a dignidade do outro sai do meu caderno porque eu sou mais eu, porque eu me salvo, eu faço. Quando eu rompo uma ligação com Deus, quando eu a desprezo, quando eu a desconsidero, estas coisas mais facilmente podem acontecer. Então, nós temos muitos indicadores sociais que estão a revelar isto que estou dizendo. Nós precisamos retomar o processo de evangelização em todas as suas cadeias de transmissão.
eu não me satisfaço com ficar contando onde a coisa está funcionando quando eu vejo que ela não funciona numa proporção muito maior da população. Porque as religiões, elas vêm, obviamente, para somar, e somaram sempre na humanidade, mas elas todas, elas partem, né, ou elas se dirigem às famílias, né? E parece que as famílias, a coisa estava meio solto, assim, de certa forma, Bota mais pelo menos 3/4. Tá feia a parada. E há um esforço legislativo, há um esforço judiciário, há um esforço nos grandes meios de comunicação de silenciar a nossa voz, para que estas coisas não sejam ditas, para que não se fale disso, para que as nossas posições não orientem os códigos legais que são traçados no Congresso Nacional, nem as decisões tomadas ali. Pugina, pode falar o que quiser, Pugina, mas a primeira célula da humanidade é a família. Então a partir da família que as coisas acontecem. E quem entrou no caminho e teve uma contribuição fundamental para a inversão de valores e destruir, né, a espiritualidade, a proximidade das pessoas com a religião e com as famílias, foram os veículos de comunicação. Eu digo isso porque eu tenho 40 anos de jornalismo e os veículos de comunicação, rádio e televisão, são os grandes responsáveis por tudo que está acontecendo hoje. Não tem a menor dúvida, é só pegar a programação das emissoras de rádio e televisão, principalmente a televisão. A televisão, principalmente. Novela de televisão é uma coisa que, olha, infelizmente não dá para... Hoje é uma perda de tempo, é uma deseducação. Mas eu já volto. É bom demais, eu acho que nós estamos aprofundando tanto essa questão da espiritualidade, mas também a gente dá aqui dicas de carreira, de como as pessoas, né, que perderam o emprego na pandemia. Então, nós temos aqui uma parceria com a Lígia Neri, que é uma especialista em gestão de carreiras, que sempre dá uma dica boa para nós. Por favor, chama a Lígia aí para nós. Olá, eu sou Lígia Neri e estamos aqui para mais um minuto falando de carreira. Muitos profissionais, muitas pessoas hoje estão bastante inquietas com a questão da mudança de tecnologia. A velocidade tende a ser cada vez maior. Então, os conhecimentos que a gente adquire, nós não temos que nos assustar, porque eles rapidamente se tornarão obsoletos. O grande aprendizado é aprender a aprender. Não tema a questão das máquinas substituindo os empregos, porque novas posições vão surgir. Mas com certeza, gente, é essencial que nós nos conectemos com as habilidades digitais. Não existe mais nenhuma possibilidade de nós evitarmos isso. Muito importante que a gente tenha algum acesso dentro da nossa linha de conforto e de curiosidade. Eu acho que isso é muito importante para a carreira de todos nós. Olha, a Lígia falou uma questão aqui, uma palavra que para mim é a palavra do momento na humanidade. Ela falou que nos conectemos com a questão digital, mas com a questão espiritual, com a família, com os amigos. Nós podemos não nos abraçar, mas nós não precisamos estar desconectados. Nós não precisamos deixar de nos falar toda semana. Por que eu não posso abraçar? Qual é o problema? Se eu quero pegar a Covid e está resolvido, já pega a Covid e resolve, está resolvido mas não é bem assim, pega a Covid e resolve. Eu só não quero pegar a Covid no Natal e Ano Novo, por isso que eu vou procurar alguém semana que vem que esteja com Covid, que eu já vou pegar e já resolvo o meu problema. Está resolvido o problema. O Milton é o nosso rebelde aqui, né? Sim. Geralmente ele tem causa, mas essa da Covid nós vamos dar uma folga para ele, né? A senhora que acho que já teve Covid? Sim, tive 8 dias internado. Diga para ele que não é fácil aqui, né? Sim, foi. Eu saí do hospital dia 29 de agosto. Diga para ele como é que ele é. Não tem um pouquinho para passar para mim aí? Eu já quero pegar logo. Né? Não queira passar, né? Brincadeiras à parte, é um vírus invasivo.
A questão respiratória fica muito comprometida. Quando não é tratado precocemente. Sim, mas nos desafia a superação íntima, o fortalecimento da fé, a confiança, né, que o resultado seja ele qual for. E nós espíritas vemos muito afinidade naquilo que Einstein traz para nós, que o mal não existe, ou seja, ele é a ausência do bem. Mas aonde não se faz o bem... Isso, assim como a escuridão é a ausência da luz e o frio é a ausência do calor. Então, toda vez que não temos o bem presente, nós assistimos essas circunstâncias. E muitas vezes a falta do bem presente é a falta de iniciativa de quem está vendo, né? Nessa questão do João aí, lá no Carrefour, isso que aconteceu, ainda bem que nós tínhamos alguém filmando que pôde proporcionar isso, mas nós poderíamos ter o bem presente ali, alguém dizendo, não, para aí, que isso, vocês são seguranças, quer dizer, também... A omissão. Né, é o mal, mas é a falta do bem, de alguém que vem ocupar aquele espaço. Interessante isso, hein? Mas como nós estamos chegando no final do programa, não vou poder deixar de fora hoje. Pegar o Meneghetti mais meia hora de programa no mínimo. Aqui, pois é, o Meneghetti que está tinindo. O Meneghetti agora está tinindo, pastor, gente. Aí o espetáculo, Pastor, o Percival Pugina, a Leia, que baita programa hoje. Que baita programa. E eu, para encerrar aqui o nosso programa e já voltar com os agradecimentos aqui aos convidados, eu vou convidar a nossa especialista em alimentação saudável, a Cami Souza. Por favor, solta a dica da Cami hoje aqui, já estamos chegando perto do meio-dia, sábado, é sempre uma boa dica. Oi, estou de volta com mais uma receitinha e essa eu tenho certeza que vocês vão adorar. Cookie, que leva apenas 4 ingredientes. Vamos lá? Uma banana média amassada, 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos ou farelo de aveia e 2 colheres bem cheias de pasta de amendoim. É importante que a pasta esteja bem cremosinha. Para quem gosta, a gente vai utilizar um pouquinho de canela. Aí é só misturar bem todos os ingredientes, modelar os cookies e levar para assar. 15 minutinhos de forno a 180 graus e cookies prontinhos. Uma delícia e uma opção sem açúcar. E aí a dica para deixar mais docinho o cookie é utilizar a banana bem madura. Quanto mais madura, mais docinho. Eu sou a Cami Souza, especialista em alimentação saudável e eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de cookies dá, né? Porque comer bolachinha hoje realmente é pedir para daqui a pouco estar entupindo aí as veias com gordura trans. Milton, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer, doutora Leia, por favor, agradecer ao Percival Pugina, ao nosso pastor João, olha, muito obrigado. E as considerações, Milton, passo para ti, se alguma coisa que a gente não abordou, que os nossos convidados acham interessantes, eu fico aqui e me despeço. Eu quero convidar o pastor João, Percival Pugina e a Leia para um programa de 1h30, 2 horas na rádio, do Repórter Bandeirantes. Maravilha. Eu quero combinar com eles. Que está explodindo de audiência. Repórter Bandeirantes Repórter Bandeirantes e Bastidores do Poder. Os 2 programas de maior audiência do rádio nos horários deles. Então, parabéns. Então, obrigado. Eu quero fazer um agradecimento especial ao ex-ministro deputado Ronaldo Nogueira, que foi o que me indicou o pastor João para participar do nosso programa de hoje, fazer esse agradecimento. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela honra, pelo convite que me fizeram para estar aqui. Realmente precisamos de 1h30 para discutir um tema tão interessante. Pugina, obrigado. Bom, não preciso agradecer. Sabes que podes contar comigo sempre. Meu querido, um abraço para todos vocês. Só uma palavrinha, se puder dá-la, seria para dizer o seguinte: os pais que estejam assistindo esse programa, pensem bem em como procedem para fazer com que o seu filho seja colorado ou seja gremista conforme a sua vontade. E me digam se fazem a mesma coisa em relação à religião dele. Muito obrigado. Leia, obrigado também. Agradecemos muito em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um prazer conhecer
os demais convidados e muito obrigada. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso Live News deste final de semana. Só quero dizer para você o seguinte, não dá para voltar ao passado, mas nós podemos construir um novo fim. Não é isso, Luiz Augusto Lara? E nós estaremos com você no próximo final de semana com novas pautas no Live News. Fiquem aí na tela da Band. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.